Shalom, irmãos. Hoje vamos trazer um estudo. É um estudo que eu confesso a vocês, a minha intenção era levar para outro assunto, mas no decorrer de estudar e montar, né, o Criador me direcionou para outro assunto, certo? Assim como Paulo diz, né, eu penso em ir para a esquerda e o Criador me manda para a direita. Quando eu penso em ir para a direita, ele me manda ir para a esquerda, né? E foi mais ou menos esse estudo. Eu vou fazer um estudo assim um pouco rápido, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade para ver vídeos longos, né? Mesmo que o vídeo longo seja para mostrar detalhe por detalhe durante toda a Bíblia, né? Todo o percurso da Bíblia, mostrando com detalhes, palavras em hebraico, né? É uma coisa para enriquecer as pessoas. Muitos eu vejo dizendo que não tem tempo, né? E diz que eu amo a Deus e eu faço tudo por Deus. Passa 1 hora e meia vendo um time de futebol, um show da Anitta de 2, 3 horas, mas não passa 2, 3 horas vendo a palavra de Deus, né? Hoje é dia 26 de julho de 2022, não, isso, dia 21 de julho de 2022, me perdoe, tá? Porque eu vi 26 aqui e fiquei com ele na cabeça, tá? Apocalipse 2:26. Hoje é 21 de julho de 2022, São João. A quantidade de protestantes, cristãos, católicos, evangélicos que estão no forró hoje não é brincadeira, né? E nós vamos fazer um estudo falando um pouco sobre isso hoje, tá? Vamos começar por Apocalipse 22, versículo 26, certo? Aqui, como sempre, a gente usando Bíblia King James 611, né? Vou usar outras versões aqui, né, para não ficar só em uma, tá? Mas o que acontece aqui? Vou colocar aqui no meio da tela. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. Olha que interessante esse contexto. Ele está mandando cartas, certo? Para cada igreja, ok? Numa dessas cartas ele diz, né, que ao vencedor que guardar meus mandamentos, aí é que está, as minhas obras até o fim. Quais foram as obras do Messias? Que aqui quem está falando é o Messias Yeshua, Jesus, né? O Cristo, tá? Quais foram as obras do Messias? Você vê muitas denominações protestantes dizendo que o Messias quebrou o Shabat para mostrar aos fariseus que não era preciso cumprir o Shabat. Por quê? Porque algum ser humano um dia estava cheio do espírito do inimigo, certo? O espírito de doutrina de Balaão, de Jezabel, que se diz profetiza e não é, e disse que o dia que devemos guardar é o domingo, porque foi o dia que o Messias ressuscitou. E aquele que não disser que o domingo é o dia de descanso é porque não acredita no Messias, porque está automaticamente dizendo que o Messias não ressuscitou no domingo, tá? Mas quem está falando isso é seres humanos. O que foi que Deus mandou guardar? O Shabat, que foi traduzido erroneamente como sábado para as Bíblias, certo? O Shabat, certo? O Deus de Israel, que não é homem para que minta, mandou guardar o Shabat. Você tem que obedecer seres humanos com narrativas até muito bonitas e louvável, mas que é mentira, certo? Ou seguir o Deus de Israel, que ele é o Deus que criou tudo em 6 dias e descansou no sétimo. Tudo que há diante dos teus olhos, se você não enxerga tudo que existe, tá? Foi criado pelo o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o pai
do Cristo, tá? Do ungido. Então veja, ele manda guardar o quê? O sábado, que é verdade, tá? O domingo é a mentira. Você escolhe o que você quer seguir. E vamos nesse estudo observar essas coisas, tá? Vamos lá. Uma das obras do Messias é guardar o Shabat. Outra obra do Messias, não comer carne de porco. Outra obra do Messias, amar o próximo como a si mesmo. E ele amou tanto, tanto o mundo que deu a sua própria vida para redimir os pecados de Israel, tá? Então você veja que ele honrar pai e mãe, não mentir, não roubar, não matar, tá? Isso é que é as obras do Messias, tá? De acordo com esse texto, veja, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, o que? As convicções do Messias. Se você diz que o Messias quebrou o Shabat, porque era para ensinar os fariseus que não precisava guardar o sábado, eu posso guardar a terça, se eu quiser, eu posso guardar o domingo, eu posso guardar qualquer dia, menos o que Deus mandou, que é o Shabat. Eu posso guardar qualquer dia para Deus. Meu Deus, eu vou guardar a sexta-feira para ti, tá? Mas Deus mandou você guardar o Shabat, não mandou guardar a sexta. Essa é a questão. Será que Deus vai aceitar verdadeiramente de coração? É a narrativa que o ser humano diz. Mas Deus diz: guarda o sábado para te santificar, né? Por que eu estou falando isso? Tem vários mandamentos que o Messias seguiu, tá? Mas esse mandamento é muito importante. Vamos aqui, João, tá? Aquele que diz que está nele, quem? O Messias, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que o Espírito está no Messias, Jesus, deve andar como ele andou, tá? Se o Messias andou guardando todos os mandamentos, porque ele teria que ser o Cordeiro perfeito, então você tem que andar como ele andou, guardando todos os mandamentos. É impossível. Bem, Deus, o Deus de Israel, disse que quando ele terminou de dizer o mandamento, ele disse: seja santo porque eu sou santo. Ele não ia pedir algo a você que era impossível de cumprir. O Deus de Israel não é um Deus de brincadeira, tá? Essa é a questão. Uma coisa interessante aqui, voltar um versículo um pouquinho aqui, eu não ia ler não, mas vamos lá. João: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Eu escrevo para que não peques, não cometa pecado. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja essa frase, Jesus Cristo, o justo. Bem, o que é ser justo no Brasil? É cumprir todas as leis da Constituição brasileira. Então, vamos ser um homem justo diante da lei do Brasil. Mas se você for para os Estados Unidos, muitas leis são parecidas, mas não quer dizer que é igual. O justo no Brasil vai ser um justo nos Estados Unidos? Não. Se você for ser um justo nos Estados Unidos, você tem que cumprir todas as leis de lá. Mas quando você sai de lá que vem para cá, você é justo aqui? Se você é justo lá, você é justo aqui? Não. Tá? Então veja que existe uma diferença de justiça dependendo de onde você está, qual país você está, qual é a nação que você está, tá? Então veja que Jesus Cristo é um advogado para com o Pai, ou seja, quem é o juiz? Deus. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Então qual é a lei que o Messias é justo? A lei de Deus. Porque se ele for justo na lei dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da Jamaica, ou do Japão, ou seja lá de onde for, diante dos olhos de Deus, ele não vai ser justo, tá? Então, o Messias é justo, o justo, tá?
o justo, não é qualquer justo, é o justo, tá? Diante de quê? Das leis de Deus. Então veja que ele era um homem que nasceu em carne. O próprio João diz, aquele que diz que o Messias não veio em carne. Outra parte Paulo fala, aquele que não veio 100% homem, tem o espírito do anticristo, tá? Então veja que o Messias era um homem da tribo de Judá, descendente de Davi, né? Que cumpriu as leis, sentia fome, sede, dor, do mesmo jeito que nós sentimos, e ainda assim ele era justo. Por quê? Porque ele estava preocupado com o reino de Deus. Ele cumpria as leis da nação de Deus, do reino de Deus. Veja que Deus tem uma nação, Deus tem um povo, Deus tem um tribunal, Deus tem advogado, Deus tem promotor, que é o inimigo, certo? E Deus tem uma lei para regir tudo isso, tá? Eu vou até fazer um vídeo desenhando esse contexto para que se entenda, tá? Ou seja, ele é o justo e ele é a propiciação dos nossos pecados, ou seja, ele é o que nos justifica diante de Deus. Se você cumprir todos os mandamentos de Deus e chegar diante de Deus sem crer no Messias, Jesus, Cristo e Yeshua, né? Você não é justificado, tá? Mas ele é. E se você é servo dele, escravo dele, toda a casa dele é justificada, tá? Para você entender, essa é a questão. Toda a casa do Messias vai ser justificada. Se você é um servo, um escravo obedece ao que o mestre manda, o que o Senhor dele manda. Se você é um servo do Messias Yeshua, você anda como ele andou, como está lá em João, tá? E não somente pelos nossos, mas também pelos o do mundo. Mas aqueles do mundo que se arrependem, reconhecem o Messias como Yeshua e guardam os mandamentos de Deus. Porque uma consequência de você se arrepender é não voltar a fazer o que você fazia. Se você, eu vi até uma mãe hoje falando sobre isso aqui, uma cliente minha, ela disse que o filho dela, quando ele erra a primeira vez e pede perdão, ela aceita. Mas a segunda vez ela já não aceita, porque ele sabe que aquilo é errado e voltou a fazer. Bem, se você sabe que está errado, precisa de perdão, quando você obtém um perdão de Deus através do sangue do Messias, você não volta a fazer o que você fazia. Por isso, para que não pequeis. Entende? Então, mas também por todos do mundo que se arrependem, aceita Yeshua como Messias, são lavados seus pecados e não voltam a fazer o que faziam, tá? Porque se você aceita o Messias e continua comendo carne de porco, pare para pensar, né? Não siga a doutrina de homens, siga o que está escrito, a palavra de Deus. O que Deus diz lá em Isaías, no grande dia do Senhor, ele vai destruir quem come porco, animais impuros, certo? E qualquer comida impura no final dos tempos. Vá lá, leia, Isaías 66, tá? Então veja, continuando. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aí muitas denominações dizem assim, não, é só o primeiro mandamento e o segundo que ele criou, né? Praticamente dizendo que ele criou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bem, o que o texto lá, se você for ler, o escriba chega para perto do Messias e diz, qual o mandamento mais importante? Aí o Messias diz, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Deuteronômio 6,4 é o Shemá, tá? O Shemá. Foi o que o Messias ensinou. O primeiro e maior mandamento que ele diz é o Shemá. O segundo é semelhante ao primeiro, tá?
é amar o próximo como a ti mesmo, lá em Levítico. Levítico 11, se não. Eita, agora eu esqueci, não lembro. Mas se você for pesquisar lá em Levítico, bota aí no Google, você vai ver fácil lá em Levítico. Tem pelo menos 3 passagens lá em Levítico que fala amar o próximo como a ti mesmo, tá? E se você for ver nesse mesmo texto, lá a discussão é qual o maior mandamento. A questão é, vamos raciocinar o texto. O maior mandamento exclui o menor? Não. O maior é o maior e o menor ainda está valendo. Não quer dizer porque tem um maior mandamento que se exclui o menor. Se exclui o mandamento do meio? Não. Exclui o segundo semelhante ao primeiro? Não. Exclui algum mandamento? Não. A questão é, alguns mandamentos hoje não estão vigorando, ou seja, estão suspensos. Por quê? Por exemplo, tem muitos mandamentos que dependem de Jerusalém, depende do templo, depende do sumo sacerdote, depende de muita coisa. Vários mandamentos dependem disso, tá? Principalmente a parte do sacerdócio. Mas qualquer um que não seja levita, tem mandamentos? Tem vários mandamentos morais. Honra teu pai e tua mãe, não mente, não roube, não mate, não estupre. E tem vários outros mandamentos que todos esses estão válidos e não estão dentro dos 10 mandamentos. Tá? Não estão dentro dos 10 mandamentos. Então veja que não é do jeito que eles ensinam. Por exemplo, é impossível cumprir toda a Torá, porque são 603 mandamentos. Mas tem muitos mandamentos que é para o rei de Israel. Não é para outro ser, não é para outro homem, certo? Tem muitos mandamentos que é só para levita, tem muitos mandamentos que é só para sacerdote, sumo sacerdote, tá? E isso aí você já exclui mais da metade. Aí tem os mandamentos que são para mulheres, que homens não tem que cumprir. E os mandamentos do homem, não, a mulher não tem que cumprir. Tem mandamentos para solteiro, para solteira, que casados não tem que cumprir. Ele cumpria e caiu em desuso. Então, tem vários mandamentos que é só para uma região específica. Você está no mato, você leva uma pá para quê? Para você cavar, fazer a sua necessidade e depois enterrar. Tá? Então, esse é um mandamento, levar uma pá na cintura, o tzitzit. Então, são vários mandamentos que, por exemplo, mulher não usa tzitzit. Tá? E é um cordão pendurado na cintura. O Shema, que é colocado no beiral das portas da tua casa. Tá? É um mandamento que você bota ali e está cumprindo o mandamento. O pessoal fala do que não sabe. Né? Aí a mesma coisa é dizer que o Messias quebrou o Shabat, sem ler o que é guardar Shabat. Guardar Shabat é você descansar, não trabalhar para si, não negociar, tá? Descansar, não negociando, e não acender fogo. São as duas regras do Shabat que o Criador deu, tá? Curar, ajudar pessoas, trabalhar no templo, né? Você vê, a própria palavra de Deus diz que os sacerdotes, eles acendiam o fogo e eles faziam sacrifício e eles trabalhavam e não era transgressão da lei. Entendeu? Não era transgressão do Shabat. Então veja que existem situações e condições específicas para se cumprir. Quando um servo de Jesus diz que ele quebrou o Shabat, ele está dando carga e munição para os judeus dizer que o Messias não é o Messias e chamar a própria pessoa que está dizendo que o Messias quebrou o Shabat de idólatra. Consegue compreender o raciocínio? Quem está nos condenando somos nós mesmos, tá? Nós cristãos, entre aspas, né? Tá? Bem, vamos continuar. Nisto, sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? A pessoa. Se guardarmos os seus mandamentos, tá? Aquele que diz, eu conheço o Messias, certo? Parafraseando aqui o texto. Eu conheço o Messias e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso e nele não há verdade. O que é verdade? Torá, instrução, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Os 5 livros, tá toda a instrução do Criador. Aí ele diz, eu o conheço. Você que diz, eu conheço Jesus, eu sou de Jesus,
e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a Torá não está nele, ou seja, as instruções, os mandamentos de Deus não estão nele. Se os mandamentos não estão com você, você não é do Messias. Por quê? Vê como Paulo ensina. Eu fiz um vídeo anterior. Ou você é escravo do Messias, que representa o mandamento, ou você é escravo do pecado, que representa Satanás. Só que Paulo, eu estou parafraseando Paulo aqui, explicando claramente, detalhe, falando devagar, tá? Por quê? Ou você é escravo do pecado, ou do Messias, Jesus, Yeshua, tá? O Cristo. Escravo do pecado ou do Cristo. O que é pecado? Transgressão da lei. Então, o oposto de pecado é o Messias. E o que é que o Messias representa? Os mandamentos de Deus. Consegue compreender? Tá? Porque se você é do Messias e não cumpre os mandamentos, você não é do Messias, você é de Satanás. Tá? É muito simples de entender o que Paulo fala. Só que o problema é que eles pegam Paulo fora de contexto, traduções errôneas, e faz as pessoas se desviarem. O que? Doutrina de Balaão, certo? Que engana os servos de Deus para eles se amaldiçoarem. Como é que ele se amaldiçoa? Deuteronômio 28. Diante de ti eu coloco bênção e maldição. Se tu obedeceres os meus mandamentos, tu vai ter bênção. Se tu não obedeceres, tu vai ter maldição. Doutrina de Balaão. Ensina os servos de Deus dizer que é do Messias Jesus, não cumprir os mandamentos e se amaldiçoarem. Tá? Nós vamos ler esse texto aqui. Continuando. A verdade não está nele. O que? A instrução, Torá, os mandamentos de Deus. Mas aquele que guarda a sua palavra, ou seja, palavra, eu já fiz um estudo também aqui, palavra é mandamento. Mas aquele que guarda o seu mandamento, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Ou seja, o Messias veio nos mostrar o mandamento e tirou aquela coisa física, peca, mata boi, peca, mata boi, peca, mata boi. O que é que o Messias veio mostrar? O amor de Deus que está aperfeiçoado em cada um de nós. Como? No Messias. Arrependei-vos e pare de pecar. Porque se você parar de pecar, você não precisa fazer sacrifício. Não precisa de sacrifício de animais. Tá? Ou seja, o Messias veio pagar os teus pecados, redimir as tuas vestes, os pecados na tua vida, tá? E aperfeiçoar verdadeiramente o amor em Deus dentro de ti. Nisso conhecemos que estamos nele, como aquele que diz que é dele, quem? Jesus, também anda como ele andou. Bem, se o Messias era o Cordeiro perfeito, certo? E não quebrou nenhum mandamento de Deus, para sabermos que uma pessoa é do Messias, nós sabemos como? Que ele anda como o Messias andou, como ele andou. Ou seja, se o Messias guardava o Shabat, um servo do Messias guarda Shabat. Se o Messias não come porco, o servo do Messias não comia porco. Ou seja, se o Messias não transgredia a lei de Deus, um servo do Messias não transgride a lei de Deus. Agora é claro, aquilo que ele não conseguir naquele momento, ele ora a Deus e Deus vai dar condições a ele. Se for verdadeiramente de coração que ele é servo do Messias, assim sendo servo de Deus, e ele orar no nome do Messias a Deus, Deus vai dar condições de um emprego melhor a tu, vai fazer você esquecer sangue, esquecer porco, esquecer tudo que não provém de Deus, tá? Todas as trevas ele vai tirar do teu coração. Entende? Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Isso não é novo que eu estou falando aqui, mas um mandamento antigo. Aqui, pronto. Mais um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Que desde o princípio tivesses. Lembre-se, princípio é Gênesis. Que desde Gênesis tu tem esse mandamento. Esse mandamento é um mandamento antigo. Este
Desculpa, este mandamento antigo é a palavra que tendes desde um princípio o viste, ou seja, princípio, Gênese. Tu o viste desde Gênese, tá? Ou seja, que Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. É um mandamento muito importante que tem desde Gênese, tá? Vamos lá, continuando. Aqui, Apocalipse 12:17, tá? Esse aqui é o último livro da Bíblia, tá? Novo Testamento, eu não estou falando velho não. Veja que aqui eu só citei Novo Testamento, tá? E o dragão irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? Israel. Não é igreja católica, não é igreja denominação protestante nenhuma e não é o sistema religioso judaico de nenhuma espécie, tá? É Israel. O que é Israel? Israel é o povo de Deus, tá? Aqueles que ouvem a voz de Deus e se converte verdadeiramente de todo o coração, como guardando seus mandamentos, estatutos, juízos e ordenança, tudo que está escrito no livro da lei, tá? É Israel, a mulher, não é igreja, é congregação, tá? A mulher. E o dragão irou-se contra Israel e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, os descendentes de Israel, os últimos descendentes de Israel, provavelmente a nossa geração, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tá vendo aqui? Quem é os remanescentes da mulher? O povo de Deus. E eu serei, se eles guardarem meus mandamentos, meus estatutos, meu juízo, eu serei, eles serão o meu povo, quem? Israel, a mulher, e eu serei o seu Deus. Como é que nós identificamos quem é de Deus ou não? Ele tem que ser o remanescente, certo? Os que guardam os mandamentos de Deus, e veja que aqui o mandamento de Deus não é o mandamento de Jesus no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É os mandamentos de Deus, todos eles. Não é só os 10. Os 10 são o principal, tá? Aqui dali é o básico, certo? E dentro dele tem vários mandamentos importantes. Mas são todos os mandamentos de Deus. Você ser contra a homossexualidade, que Deus diz que é abominável, certo? Não comer comidas impuras, ou seja, domar nenhuma espécie de animal que não tem escama e babatana, tá? Ou seja, e tem o testemunho de Jesus Cristo, tá? Quando eu falo mandamentos, tem muitos outros, tá? Porque se eu for ficar falando aqui, vai demorar muito o vídeo, certo? Mas quem vem acompanhando os vídeos do canal entende e sabe o que é que eu estou falando, tá? Vamos lá. Apocalipse 14:12, último livro da Bíblia, Novo Testamento. Eu não estou lendo o velho, estou lendo o novo, tá? Aqui está a perseverança dos santos. Veja que o anjo já está chamando pessoas, seres humanos, cheias de pecado, de quê? De santos. Como eles se tornaram santos? Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque eu te digo uma coisa, aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm que perseverar, porque a tradução aqui não está. A perseverança dos santos, a luta, a dificuldade, porque fica amigos, famílias, pessoas que não lhe conhecem, todos se viram contra você. Por quê? Porque não é que eles odeiam você, não é isso. É porque eles odeiam os mandamentos, isso é espiritual. Quem come porco não gosta de pessoas que não comem porco, e ele nem sabe por quê. Por quê? Porque eles estão cheios de xedins, demônios, e quem não come não tem os xedins, tá? E o próprio Messias diz: o mundo vai odiar vocês porque ele me odiou, né? Pode um servo ser maior do que seu mestre? Então é uma coisa, esse ódio que você não sabe de onde vem é espiritual.
A pessoa diz, rapaz, eu não gostei daquela pessoa. Tá entendendo? Por quê? É espiritual. Tanto os servos de Deus têm cuidado com quem não é servo de Deus, quanto quem não é servo de Deus não gosta dos servos de Deus. Isso é espiritual. E qual é a separação? A espada. O Messias diz, eu sou a espada. Vai ficar nora contra sogra, filho contra pai e assim vai. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Tá? Ou seja, a luta daqueles que querem servir a Deus e quem não quer servir a Deus. E uma espada que determina isso é os que guardam os mandamentos de Deus. Essa é uma espada que separa tudo no mundo espiritual, tá? E a fé em Jesus Cristo é o que nos justifica diante de Deus, tá? O que nos separa é os mandamentos, o que nos separa para Deus, o que nos santifica para Deus é a separação do mundo completamente, é os mandamentos. E Yeshua é o que nos santifica, ou seja, a graça. Os mandamentos é a verdade, a Torá, e Yeshua, a graça. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, lá com Paulo, Novo Testamento. Quem quiser ver o que eu estou falando aqui, vá lá e veja os vídeos anteriores. São muito edificantes, tá? Mas como tem 2 horas, as pessoas dizem que não tem tempo para Deus e não querem parar para ver um vídeo de 2 horas, tá? Mesmo que seja para tua salvação, eles não querem ver, tá? Por quê? Porque fala do mandamento. É a espada que separa quem é salvo e quem não é. Ah, é os mandamentos que salva? Não. Os mandamentos são para os salvos. Os mandamentos é o que separa os salvos, os que protegem, tá? Tem um provérbio que diz assim: meu Deus, eu guardo os teus mandamentos esperando a tua salvação. Eu aguardo, na verdade é assim, eu aguardo a tua salvação esperando, não, eu espero a tua salvação guardando os teus mandamentos. Desculpa, é porque eu estou falando tanto mandamento aqui, estou confundindo. Eu espero a tua salvação guardando a tua Torá, tá? Mandamentos. Então, muito cuidado com o que você aprendeu. Pare para meditar, converse com Deus, se ajoelhe, veja vídeo de 2 horas, porque se você não consegue ver um vídeo de 2 horas que fala da verdade de Deus, ore. Ore e peça a Deus misericórdia. Ore antes, meu Deus, afasta de mim qualquer espírito que me faça não prestar atenção. Ore antes de ver o vídeo. Porque senão você não vai conseguir ouvir as palavras para a salvação eterna, que não vem de mim, vem do Messias, vem de Deus, Yahuwah de Sevaot, general de todos os exércitos. Aqui eu estou lendo o que Deus está falando, tá? Não é palavra de Arlindo, é palavra do Elohim de Israel e do Messias Yeshua, tá? Jesus Cristo, o Cristo, tá? Vamos continuar. Aqui, Apocalipse 12, 17, 12, 14 e agora 22, 14. A última folha da Bíblia. A última folha da Bíblia. É Jesus falando diretamente com João. Jesus falando diretamente com João. Yeshua falando diretamente com João. Aqueles que acreditam no nome de Yahushua falando diretamente com João, ou seja, o ungido, o Cristo, tá? Aquele que veio e morreu para pagar os teus pecados. Veja o que ele diz a João: abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos. Se você for ver o contexto do início lá, do versículo 1 e do capítulo 21 e 22, você vai ver que ele está falando de Deus aqui, tá? Abençoados são aqueles que guardam seus mandamentos, ou seja, o mandamento de Deus, para que tenham direito à árvore da vida. Tem umas traduções que são melhores, ele bota assim: para que tenham autoridade sobre a árvore da vida e possam comer do seu fruto e possam entrar pelos portões da cidade, tá?
Tem uma tradução que bota que possa entrar pelos 12 portões da cidade. Por quê? Porque a cidade tem 12 portões, a Nova Jerusalém. Cada portão é uma tribo e cada um vai entrar pela porta da sua tribo. Você sabe qual é a sua tribo hoje? Não. Mas Iá sabe e Yeshua sabe. Tá? Vamos continuar. Aqui. Apocalipse 22:15. Preste atenção. Aqui Apocalipse 14, 22:14 está dizendo: abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito ao fruto da árvore da vida e possam adentrar pelos portões na cidade. O versículo seguinte fala: porque ficarão de fora os cães, ou seja, os escarnecedores, os feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras e quem ama e pratica a mentira. Você veja que tudo isso que foi falado aqui é contra o mandamento de Deus, que é um versículo anterior fala do mandamento de Deus. Ou seja, quem guarda o mandamento de Deus são bem-aventurados. Por quê? Porque ele não pratica essas coisas. Ou seja, eles não são escarnecedores, eles não são feiticeiros, não são devassos, não são assassinos, não são idólatras, nem ama e pratica a mentira. Por quê? Porque quem guarda o mandamento sabe que tudo isso é condenação ao inferno. Tudo isso é condenação ao inferno. Quem guarda os mandamentos sabe disso, porque estuda a palavra, conhece a palavra, tá? Outra coisa interessante. Mentira. Quem pratica, quem ama e pratica a mentira. Muitas pessoas brincam com mentiras pequenininhas, piadas, mentiras pequenas. Isso é praticar mentira. Você pode falar uma mentira pequena, como uma brincadeira, que não vai ofender ninguém, como pode fazer uma mentira grande, que pode até levar uma pessoa à morte. Isso é mentira, seja pequena ou grande. Então tenha cuidado nessa prática, porque quem tem a prática da mentira vai para o inferno, tá? Ah, é uma mentira tão pequenininha. Diante de Deus ele diz: eu odeio a mentira. Então, muito cuidado com certas brincadeiras, tá? É condenação, tá? Ah, não, mas tem um assassino em série que é muito pior. Onde o assassino em série vai pegar fogo, o que pratica uma mentira pequena também vai pegar fogo, entendeu? Vai ser assadinho os dois do mesmo jeito. Apocalipse 22:12, tá? Voltando ao assunto. Eu botei 3 versículos aqui de Apocalipse mostrando que os mandamentos são importantes. Como eu já fiz nos outros vídeos, estou repetindo para enfatizar o vídeo, tá? Então, Apocalipse 22:12. Eis que venho rapidamente, ou seja, algumas traduções está sem demora. E a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme sua obra. Veja que não é conforme sua fé, tá? Só que eu, cumprindo o mandamento de Deus, eu estou demonstrando a minha fé de que Deus vai fazer todas as promessas deles se tornar realidade na minha vida para aqueles que guardam os mandamentos dele. Veja que é um pouco complexo entender. Demonstrar fé, emuná, é guardar os mandamentos de Deus e acreditar que todos aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus, Deus vai cumprir todas as promessas dele a quem guarda os mandamentos. Por quê? Porque não é porque guarda os mandamentos, é porque está obedecendo a ele. Deus tem promessas a quem obedece a ele. Quem é servo. Quem é servo de Deus obedece e guarda os mandamentos, assim como o Messias guardou, tá? Por isso que eu coloquei esse texto aqui, para dar a cada um de acordo com suas obras. Se for ver o início aqui do texto, ele fala: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, ou seja, quais são as obras do Messias? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Você não ser feiticeiro, não ser devasso, não ser assassino, não ser idólatra,
não amar e não praticar mentira, não ter fornicação, não comer comidas oferecidas a ídolos, não comer comidas impuras, carne de porco, rato, morcego, aranha. E você vê que tem gente lá na China mesmo come aranha, barata, come várias coisas. Para você ver que a palavra de Deus, ela abrange o mundo inteiro, tá? Ela é para o mundo inteiro, certo? Ou seja, o Messias promete que vai dar a cada um de acordo com suas obras, tá? Veja que interessante. Aqui tem uma parte aqui que eu até não li, passei direto. É aqui, ó, 26. Eu terminei esquecendo, passei direto, mas eu vou ler. Veja. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos os olhos são chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu mistério, a tua perseverança. Lembra lá em Apocalipse? A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e dão o testemunho de Jesus, tá? A tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Olha que interessante. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Olha, o espírito do engano, o espírito de Satanás. Aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual. Lembra lá no final, né? Aqui Apocalipse, ele fala. Deixa eu ver. Aqui, ó. Devassos, certo? Imoralidade sexual. Olha o que ela fala. Imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Lembra de Balaão? Se você vê uma carta anterior aqui, fala que Balaão ensina a mesma coisa. Imoralidade sexual e comer comidas oferecidas a ídolos, tá? O que é comida oferecida a ídolos? Natal, Nicolaitas, tá? Nicolaitas é São Nicolau, Papai Noel, ou seja, comida oferecida a ídolos. Se você for ver a história de Papai Noel, ele é Moloque, o deus amonita, que os pais pegavam o primeiro filho e jogavam ao fogo para Moloque dar as coisas que eles queriam, tá? Ele fazia uma lista do que eles queriam e jogava o filho no fogo, Moloque, certo? É o Nicolaíta, que tem São Nicolau e que virou Papai Noel, tá? Se o Messias não nasceu em 25 de dezembro, está comemorando o aniversário de quem? Que não é aniversário, na verdade é Moloque, tá? É uma forma que fizeram a igreja romana antiga, ela arrumou uma forma de incluir doutrinas pagãs dentro do meio cristão. E as pessoas, depois de um tempo, pararam de pesquisar, pararam de buscar e não sabem disso. Por exemplo, São João, São Pedro, né? Você vê pamonha, canjica, essas coisas. São comidas oferecidas a ídolos. Por quê? Porque só é para você adorar Deus, certo? E ter o Messias como intermediador. Nenhum outro é intermediador, certo? Zero, zero, tá? Então, quantos protestantes evangélicos estão dançando forró hoje, tá? Ou dançou forró ontem, ou ontem, nesse período de festa junina, principalmente no Nordeste. Então, são comidas oferecidas, comerem alimentos sacrificados a ídolos. Essa é a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade, mas essa é a verdade, tá? São palavras para a vida eterna do Messias, certo? Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. O que é essa prostituição? Se você for ver, tanto imoralidade sexual quanto prostituição, dá a entender a mesma coisa, né? A imoralidade sexual é várias pessoas, até dentro da igreja protestante, começam a namorar e vão para motel, mas não se casam.
e tem fornicação antes do casamento. Até depois do casamento, e tem traição, e tem adultério, e tem tudo. A gente sabe que tem, tá? Ou seja, imoralidade sexual. E essas igrejas e as pessoas que estão nelas são servos de Deus, para um bem maior, aceita esse tipo de doutrina, que é o que o Messias está dizendo assim: tenho contra ti um fato que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual, ou seja, o pessoal casa separa, casa separa, casa separa, casa separa. Você vê pastores, líderes aí com 20 casamentos, se brincar, certo? E comidas oferecidas a sacrifício de ídolos. Você vê que tem São João Gospel, tem Carnaval Gospel, tem Natal Gospel, tem tudo Gospel agora. Qualquer coisa Gospel, Halloween Gospel, né? E por aí vai, tá? Ou seja, concedi-lhes tempo para se arrepender da sua prostituição. Se você for ver, lá no Velho Testamento, o Criador chama Israel várias vezes de prostituta. Por quê? Porque ela está adorando a outros deuses. Ela não está cometendo fornicação sexual só. Ela também comete, em alguns casos. Mas por ela deixar de guardar, por exemplo, o Shabat e guardar o domingo, o Criador chama Israel de prostituta por causa disso, tá? E ele diz, ó, conceder tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Não é isso hoje? Pare para prestar atenção que muitos eles usam filosofia grega em alto nível para dizer que os mandamentos não estão válidos e ainda usa Paulo para isso, tá? Vamos continuar. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério. Quem? Jezabel ou doutrina de Balaão. O texto anterior fala doutrina de Balaão. Ele compara Balaão a Jezabel, tá? Cometem adultério. Adultério contra quem? Você, Israel, a noiva do Messias Jesus. Se você termina adorando São João, São Pedro, você é evangélico e quando tem dia de Nossa Senhora, você deixa de trabalhar porque é dia de Nossa Senhora, entendeu? Você está cometendo adultério contra o Messias Jesus. E a não ser que se arrependam de suas más ações, ou seja, más obras, certo? Matarei os seguidores dessa mulher. Eu vou matar. Ou seja, as pessoas estão dentro da igreja. Eu sou do Deus de Israel. Eu sou de Jesus Cristo. Mas mesmo você seguindo essa doutrina de prostituição, ou seja, quebrando o mandamento de Deus, você vê várias vezes Deus se referindo a Israel como prostituta porque quebrava o mandamento. Não era nem moralidade sexual, tá? Ou seja, muitas vezes Israel ele não descansava a terra no 7º ano, não liberava os escravos no 7º ano, tá? E isso era considerado uma prostituição. Por quê? Porque estava quebrando o mandamento. Seguia Astaró, Moloque, Baal, Peor, Baal, Zebu e assim vai, tá? Ou seja, eu matarei os seguidores dessa mulher, quem? Jezabel. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, não adianta você dizer eu sou de Deus, eu sou de Jesus e os mandamentos não estão válidos, porque o Messias olha o teu coração e a tua intenção, tá? Muitas vezes as pessoas dizem que é de Deus, de Jesus, fica moldando a Bíblia de acordo com a sua concupiscência. Não foi o que Paulo disse? As pessoas no final dos tempos procurariam pastores que lhe agradassem com palavras mansas, macias, né? Jesus perdoa qualquer coisa que você fizer, né? Porque ele veio para perdoar nossos pecados. Ele entende o que acontece, né? Bem, e portanto, retribuirei cada um de vós de acordo com vossas obras. Olha, veja que em 2 textos eu mostrei aqui que o galardão que ele recebeu do Pai, ele vai dividir com cada um de acordo com suas obras. Ou seja, se você tem obras boas, como
cumprindo mandamentos, você vai receber o mesmo galardão que ele recebeu quando cumpriu os mandamentos. Mas se você tem obras más, qual pecado, não cumprir mandamentos, você vai receber a retribuição, que é o que? Matarei os seguidores dessa mulher, segundo as suas más obras, tá? Bem, continuando. Todavia, os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher, quem? Jezabel, e não aprenderam com eles costumam falar, ou seja, você não fala como eles costumam falar. Ah, não, Natal é um dia que a gente se reúne com a família, é um dia no ano. Deus e Jesus vai entender e eles aceitam a união da família no dia de Moloque. Bem, não sei, né? De repente. Pensando bem, eu sei, não vai aceitar não, tá? Os profanos segredos de Satanás. Afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Ou seja, você veja que ele diz aqui, aqueles que seguem essa mulher, tá? Seguem os profundos segredos de Satanás. Vamos continuar. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tens, ou que você tem, até que eu venha, certo? Aí é onde começa o versículo onde a gente começou tudo. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha que quem guardar os mandamentos de Deus, como o Messias guardou até o fim, porque vai ser difícil conseguir guardar os mandamentos de Deus até o fim, a partir de agora vai ser muito difícil, tá? Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, ou seja, os mandamentos, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Isso aqui no Salmo, tem um Salmo que fala que Deus vai dar essa autoridade ao Salvador, o Messias. E você veja que ele vai pegar a autoridade que ele tem e vai dividir com os seus servos, certo? Eu lhes concederei autoridade semelhante ao que recebi do meu Pai. Olha a confirmação. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas, ou seja, às congregações, certo? As várias congregações de Israel, juntando todas, são Israel, tá? A noiva do Messias. Bem, vamos voltar aqui a Apocalipse 22:12, né, que eu falei aqui. Eis que venho rapidamente, a minha recompensa está comigo para dar a cada um de acordo com sua obra. Qual é a obra que temos que ter? Aqui o Messias tinha. Vamos guardar as obras que o Messias tinha até o fim. E cada um que guardar as obras que o Messias tinha até o fim, ele está chegando rapidamente com a recompensa dele que está com ele, né, para dar a cada um de acordo com sua obra. Ou seja, se você tem uma obra má, você vai receber de acordo com tua obra má. Se você tem uma obra boa, você vai receber de acordo com a obra boa. Ou seja, se você guarda um mandamento, é uma obra boa. Se você não guarda, é pecado, uma obra má, tá? Quem guarda pecado, o preço do pecado é o quê? A morte. Livro de João. Continuando. Agora vamos para Paulo, tá? Deixa eu ver aqui. Hebreus 4. Olha que interessante. Portanto, ainda que nos tenha sido ortogada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós tereça ter falhado. Desculpa,
porque eu tenho dislexia, às vezes é difícil ler, tá? As letras ficam pequenas, é difícil. Mas vamos lá. Tememos que alguns de vós pareça ter falhado, tá? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, quem? Nossos antepassados. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhe serviu, lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ou seja, foi dada uma mensagem e precisava fé para acreditar naquela mensagem. Qual é a mensagem? O mandamento, tá? Vamos ver que mandamento é esse. Muitos ouviram sobre esse mandamento, mas não tiveram fé de que ele era importante. Vamos continuar. Portanto, somos nós os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, veja, Deus dizendo, na minha ira jamais vocês vão entrar no meu descanso. Quando é que Deus ira? Quando a gente quebra o mandamento, tá? Quem quebra o mandamento, na ira de Deus, ele promete, jamais entrarão no meu descanso. Aí você vê Paulo um pouquinho antes dizendo, portanto, somos nós os que temos crido, ou seja, a gente acredita no mandamento, que entramos no descanso, conforme declarou Deus. Assim jurei na minha ira, aqueles que não guardam o mandamento jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quando ele formou o mundo, já estava tudo pronto. Ele já sabia quem ia ser salvo e quem não ia, tá? Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia. Ou seja, olha, sétimo dia. Vê qual é o mandamento que é importante você crer e guardar, tá? Que é o mandamento do descanso. Se você descansa naquele dia que Deus disse, ele vai te dar descanso. Se você descansa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, certo? Você não vai ter descanso. Ele disse, qual é o dia do Criador? O dia do Criador é o Shabat. Vamos lá. Ele se referiu ao sétimo dia, nestes termos. No sétimo dia, não é o sábado, Deus descansou de toda a obra que realizara. Ponto. E novamente, no texto citado há pouco, confirma, jamais entrarão no meu descanso. Olha, veja aqui que interessante. Portanto, olha o que Paulo quer dizer, viu? Isso é Paulo, não estou usando Messias não. Portanto, considerando que ainda falta alguns para entrar, ou seja, tem alguns para entrar nesse mandamento. Qual é o mandamento no descanso? Ainda vai nascer pessoas para entrar nesse mandamento, certo? E aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. Olha, por que o povo não teve descanso ainda? Porque ainda tem pessoas para nascer para que seja pregado que eles entrem nesse descanso, certo? E aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. Ou seja, a desobediência a Deus faz com que você não descanse, certo? Vamos ver que mandamento é esse. Determina Deus uma nova oportunidade e chama de hoje. Olha, quando tu pode entrar no descanso? Hoje. Hoje tu entra no descanso. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureceis o teu coração, guardares seus mandamentos, estatutos, juízos, e assim vai. Vá lá ver o texto e você vai ver que interessante, tá? Veja o que ele está falando. Foi dito hoje ao Davi, certo?
Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Veja, qual era a promessa de Deus? Ele tirou o povo da terra do Egito, onde estava com escravidão, trabalhando muito, levou para o deserto e prometeu: olha, se vocês obedecerem o meu mandamento, Deuteronômio 28, eu dou bênçãos e maldição. E levarei vocês à terra prometida, onde emana leite e mel, e lá eu te darei descanso. Amém. Certo? Te darei descanso. Ou seja, Josué entrou na terra prometida, tomou as terras, dividiu elas e eles não tiveram descanso. Por quê? Porque eles foram desobedientes. Por causa, ou seja, foi pregada a ele as boas novas e não ingressaram por causa da desobediência. O que foi que aconteceu com o povo de Israel depois de Josué? Né? Eles foram brigas, lutas e guerras e nunca tiveram descanso. Por quê? Porque eles não queriam obedecer a Deus. Ou seja, que mandamento Paulo está falando aqui? Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Olha, veja que coisa interessante. Essa tradução aqui não está 100%. Mas você lendo o texto, você vai entender o seguinte, que Deus prometeu dar descanso. E muitos não tiveram porque não acreditaram, não tiveram fé, certo? No que Deus estava dizendo. Eu te dou o descanso. Qual foi o descanso que deu Deus? Lembra-te do Shabat, porque eu trabalhei 6 dias e no 7º eu descansei. Não trabalha tu, nem tua casa, nem tua esposa, nem teu filho, nem teus servos, nem teus animais, e nenhum estrangeiro que esteja dentro das tuas posses, e não acenda fogo. Lembra-te do dia do descanso para te santificar, certo? Ou seja, o sábado, ok? É o que Paulo está falando aqui. E muitos que creram que descansar o sábado teriam descanso, esses tiveram descanso. E muitos que não acreditaram que descansar no sábado não teria descanso, esses não tiveram descanso. Está entendendo por quê? Por causa da desobediência. É o que Paulo está falando aqui. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ainda há um descanso sabático para o povo de Deus. A tradução da Bíblia judaica ajuda a entender isso melhor. Mas veja o versículo 10. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, qual é o repouso de Deus? Ah, é Jesus. Amém. Jesus. Certo? Mas tem um descanso, tem um dia específico de Deus para descanso, que ele diz: lembra-te do sábado para te santificar, né? Lembra-te do sábado para descansar, certo? Aqui, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Ou seja, você trabalha 6 dias e descansa no 7º. Diante disso, oferecemos-nos por entrar naquele descanso. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Diante disso, diante disso, temos que nos esforçar para entrar naquele descanso. Qual é o descanso? O Shabat. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito. Veja, a alma é o sangue e o espírito é o ruach, tá? As pessoas até confundem isso. Juntas e medulas, e sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ou seja, o mandamento de Deus, é vivo e eficaz, certo? E sensível para perceber os pensamentos e a intenção do coração. Aí você diz: eu não vou guardar o sábado por
porque não é o dia de Deus. O dia de Deus é o dia que eu escolho para santificar para Deus. Qualquer dia. E aqui Paulo está falando que o descanso é sábado, Shabat, tá? O sétimo dia. Paulo está falando aqui, ó, o sétimo dia. Cadê? Aqui, ele se referiu ao sétimo dia. Ele não se referiu ao domingo, não, o primeiro dia, não se referiu à terça, à quarta. Ele não se referiu ao dia que você escolheu para santificar a Deus, não. É o dia que Deus disse que é para você descansar para lhe santificar, tá? Veja, olha o que Paulo está falando, para você ver a complexidade do que Paulo está falando, tá? Aqui, a palavra de Deus é eficaz e cortante. Vamos, 13. E não há criatura alguma que aos olhos de Deus, certo? Incógnita. Absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Jesus é o grande sumo sacerdote. Não pense que você que não guarda o Shabat e não é o sábado semanal, você vai escapar do Messias, não. Ah, o Messias é o meu sábado. Não é, tá? Isso aí é uma interpretação que eles estão dando, certo? Para fazer você não guardar o dia que Deus mandou guardar, certo? Ah, não. O ser humano romano, o inimigo do povo de Deus, disse que quem não guardar o domingo não reconhece que Jesus ressuscitou. E você acredita na doutrina de Jezabel, a prostituta, Roma, a doutrina de Balaão. Você que sabe, tá? Mas o importante aqui é o versículo 9, tá? Eu vou ler aqui na King James. Veja como tá o versículo 9 na King James. Eita, eu esqueci de botar. Deixa eu ver aqui. Hebreus 4, versículo 9. Aqui, ó. Portanto, permanece ainda a obediência do Shabat para o povo do Elohim. Olha como tá. Quando você lê o texto aqui na Bíblia judaica, certo? Portanto, permanece ainda a obediência do Shabat para o povo do Elohim. Isso é o que Paulo disse. Não é, sendo assim, ainda resta descanso shabático para o povo de Deus. Certo? Você olha um negócio desse, você não consegue compreender o texto inteiro por causa do versículo 9. Mas se você tivesse o versículo 9 no contexto correto, você entendia o texto todo. Vou ler novamente. Portanto, versículo 9. Portanto, permanece ainda a obediência do Shabat para o povo de Elohim. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Ou seja, você vai ter descanso de todas as suas obras se você guardar o Shabat de Deus, certo? E muitos não tiveram desse descanso, porque por causa da desobediência. Diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, qual? O Shabat, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência de quem? Dos nossos antepassados, que não quiseram vir e desobedeceram e pereceram. Veja aqui, ó, versículo. Portanto, consiste que ainda falta alguns para entrar, porque as coisas ainda não aconteceram, porque ainda tem alguns para entrar nesse descanso. Eles vão nascer ainda. Aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da sua desobediência. Ao que? A o sétimo dia. Aqui, ó, palavra de Paulo, não é outro não, ó. Ele se referiu ao sétimo dia. Você está vendo? No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que realizara. Olha aí.
Tá vendo aqui? Pega esse texto, leia com calma 1000 vezes para entender o que Paulo está querendo mostrar aqui. Bem, versículo 9 é o mais importante. Eles não traduzem de uma forma que você possa entender. Por quê? Porque se você ler e entender que o sábado, o Shabat, é importante, você ia guardar o Shabat, não ia guardar o domingo. Tá? O domingo é o dia do Deus Sol. Nós vamos falar sobre isso. O sábado é o dia do Deus Saturno. Nós vamos falar sobre isso. Representa Satanás. Tá? Eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Aqui é a Bíblia, que a gente sempre vê, né? A Bible Hub, certo? Quem quiser tá o endereço aqui, ó. Dá uma pausa e copia. Hebreus, versículo 9. Olha o que está escrito em grego, ó. Strong tudo. Olha aqui. Então, resta o descanso shabático para as pessoas de Deus. Ó, em grego, tá? Ou seja, pessoas, povo, ou seja, ainda quer dizer que resta o descanso shabático para o povo de Deus. E olha que a tradução ainda não está tão boa. A tradução melhor é a Bíblia judaica, que é, portanto, permanece ainda a obediência do Shabat para o povo de Deus. Ou seja, quem se diz do povo de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, tem que guardar o Shabat e não é o sábado semanal. Ok? Vamos continuar. Aqui, ó. É em hebraico Dalet. Eu quero mostrar isso aqui. Dalet. Dalet, a letra Dalet representa caminho para entrar, simbolizada pela porta. É uma porta, tá vendo aqui, ó? Os hebreus, lembra lá que eles fizeram o sacrifício do cordeiro, passaram no umbral, certo? Nos umbrais da porta, tá vendo? Porta, sangue, ó. Isso aqui foi o que Moisés passou, o sangue do cordeiro, para que a morte passasse por cima da casa, tá? Dalet, eles marcaram assim, um Dalet, certo? Pronunciado como porta, Dalet, certo? Vamos continuar. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Então disse Jesus novamente: na verdade, pela Torá, ou seja, pela verdade, eu vos digo, eu traduzi, porque verdade é Torá, ou seja, na verdade, dentro da Torá, certo? Pelo mandamento de Deus, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ó, Dalet, tá? Dalet, veja que interessante. João 10, 9. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem, tá? Ou seja, se você entrar por Yeshua, você vai sair aonde? Do mundo vindouro e encontrará pastagem. Não é o descanso que o Criador prometeu? Imagina uma ovelha, ela entra por uma porta, que é a salvação dela, e encontra um lugar totalmente verde, onde tem pastagem infinita para essa ovelha. Entendeu? Olha o que o Messias está falando. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Vai sair da onde? Desse mundo que não tem descanso. E vai para o próximo mundo que tem descanso. Consegue compreender? Eu sou a porta. Olha aqui, ó. A porta. Isso é que é interessante. Você quer ver outra coisa interessante? Vamos lá. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do Shabat. Sábado aqui é acréscimo. Lembra-te do dia do Shabat. Esse é o quarto mandamento. Quarto, tá? Você sabe qual é o número 4 em hebraico? Dalet. Porta. O quarto mandamento
é a porta, certo? Veja que interessante. O que o Messias estava dizendo, eu sou a porta, ou seja, eu sou o quarto mandamento. Olha, Êxodo, quarto mandamento. Lembra-te do dia do Shabat, sábado, para te santificar. Trabalharás 6 dias e neles realizais todos os teus serviços. Teu serviço, certo? Em 6 dias, tu vai trabalhar para o teu serviço. No sétimo, tu vai descansar do teu serviço. Mas isso impede que tu trabalhe para Deus e para o reino? Não. Você não deve trabalhar para você. O que era que o Messias fazia no Shabat? Ele curava, expulsava demônios, fazia a palavra de Deus. Ou seja, ele estava quebrando o Shabat? Não. Trabalha 6 dias para ti e no sétimo tu descansa dos teus trabalhos, certo? Contudo, o sétimo dia é a semana Shabat, ou seja, o sétimo dia, o sétimo dia é o Shabat, sábado. Sábado é acréscimo, tá? Isso aqui é para desviar o povo de Deus. Contudo, o sétimo dia é o Shabat, consagrado a Yahweh, teu Deus. Ou seja, não adianta tu dizer eu vou consagrar o domingo, vou consagrar a terça, qualquer dia que eu consagrar a Deus, Deus aceita. Não! O dia que Deus aceita é o Shabat, porque foi consagrado a Yahweh. Por quem? Por ele mesmo, tá? Não é ninguém que vai dizer qual dia que ele quer, não, tá? Teu Deus, não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades, mas não é cidades, é propriedades, tua propriedade, certo? Portanto, em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat. Não foi sábado, isso aqui é acréscimo, tá? Shabat. Shabat é uma coisa, sábado é outra. E o separei para ser o dia santo. Quem separou? Quem foi que separou? Aqui, Yahweh. Tá vendo? Yahweh ou Yahweh, tá? Foi quem separou para ser um dia santo. Adianta você dizer, eu vou santificar o domingo, porque eu quero santificar terça-feira para Deus. Não adianta. Quem santificou o sábado foi Deus. Ou tu guarda o sábado, ou tu não vai ter descanso. Ponto. Entenda isso. Ou você guarda o Shabat, ou você não vai ter descanso, seja nesse mundo ou no próximo. A porta é o sábado, tá? Eu vi um rabino que eu seguia ele, hoje eu não sigo mais, mas ele disse uma coisa interessante e é verdade. A quebra de todas as idolatrias na tua vida é guardar o Shabat, tá? Só que ele diz isso e manda você guardar o sábado. O inimigo é astuto, tá? Ele devia dizer isso e ensinar o povo de Deus a guardar o Shabat verdadeiro, tá? Lembre-se, quarto mandamento. Quarto é a letra Dalet, porta. Veja, porta. Quarto mandamento, Dalet. Aqui o Messias diz, então disse Jesus novamente, em verdade, pela Torá eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, o caminho largo é do inimigo, entra pela porta estreita. Entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você é uma ovelha de Yeshua, você tem que entrar por essa porta. Qual é a porta? O Messias Yeshua, ou seja, o Shabat. Tá? Por quê? Porque eu sou o Deus do Shabat. Eu sou o Senhor do Shabat. Nós vamos chegar lá. Tá? Aqui, ó. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Aonde? Ao lado do Criador. Olha,
sem fome, sem sede, sem dor, vai enxugar todas as tuas lágrimas, quando tu vai encontrar descanso, como guardando o Shabat, e não é o sábado, tá? Vamos lá. Êxodo, aqui é Êxodo 20, versículo 8, você vai ver que o quarto mandamento, do 8 ao... Pronto, do 8 ao 12, o 11, tá? Porque você já vê aqui, o 12 já é honra teu pai e tua mãe, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e assim vai. Bem, eu estou focando no quarto mandamento, certo? Vamos lá. As obras do Messias. Quem é de Yeshua, Jesus, o Cristo, anda como ele andou. Agora vamos lá. Cultura secular. Sábado. Muitas pessoas pensam que é Shabat. Shabat é uma coisa, sábado é outra, tá? Vamos lá. Sábado. Determina-se sábado o sexto dia ou o sétimo dia da semana, dependendo das culturas. Tradições, blá blá blá, como o primeiro dia sobre os outros. A tradição judaica coloca primeiro dia útil, o domingo. A maioria das tradições cristãs, a segunda-feira, após o dia do Senhor. Vamos continuar. Quem gosta aí de dizer que Senhor é Baal, né? Vamos continuar. Alemanha. A palavra mantida pela quarta-feira, certo? Ou seja, traduzindo, meio da semana. A quarta-feira é o meio da semana. Fazendo com que o sábado seja o sétimo, certo? Vamos continuar. Bretanha, Provérbios, quarta-feira. O último dia, menos 2. Veja aqui o que eles falam. Lá na Bretanha, ele chama quarta-feira antes do último dia menos 2. Se for somar sexto, fazendo com que o sábado seja o sétimo. Bem, eu estou adiantando porque eu quero chegar no ponto mais importante. Os romanos associam o dia a Saturno. Que dia? Sábado. Ó. Sábado é associado a Saturno, tá? Você veja que os romanos, antes deles o grego, botava como dia de Saturno. Por isso que é Saturnália, né? Você vê aqui, ó. Entretanto, bem, eu quero botar aqui, ó. No inglês, sábado no inglês, certo? Dia de Saturno. Bretão, dia de Saturno. Gaulês, dia de Saturno. Tá vendo? A questão é, quem é Saturno? Vamos lá. Você já tá vendo aí. E isso aqui é Wikipedia, tá? Não é Wikipedia não, é outro falando. Mas, se você voltar, você vai ver. Vai ter vários outros aqui. Vai ter. É só botar no Google. Olha o que eu botei no Google aqui, ó. Satanás, Saturno, sábado. Bota aí que você vai ver, achar a mesma coisa, tá? Vamos continuar. Aqui, você sabe o que eu quero mostrar aqui é isso. É que você vê aqui que o sábado se refere lá no romano o deus Saturno, tá? Por que eu estou botando em romano? Porque a Igreja Católica Romana, que é o que gerou os protestantes, é o que determinou, colocou sábado como Saturno. Eles acreditavam que o sábado era uma reverência ao deus Saturno, tá? Bem, sábado, Saturno, certo? Vamos continuar. Agora, adoração a Saturno, Moloque. Olha que interessante. Vê o resumo aqui, ó. Saturno é Satanás, vem da mesma raiz. Curiosamente, todos os aspectos de Satanás são semelhantes ao do deus Saturno, que é Cronos, Moloque, em todas as épocas, certo? Ou seja, aí você clica aqui, se quiser, coloca as 3 letras, você vai ver. Ele vai mostrar um PDF, tá? Ele quer que eu baixe um PDF para ver o que é. Eu não vou precisar, eu não quero ver porque eu já sei do que está aí, certo? Mas o que eu quero mostrar é que sábado é uma adoração a Saturno, que representa quem? Olha, o que a pessoa aqui escreveu, certo? É um artigo, se for ver, ele diz que é Satanás, tá vendo aqui? Ou seja, não precisa dizer Satanás. Vamos tirar Satanás para o pessoal não ficar com medo.
é o deus Cronos ou o deus Moloque. Aqui, ó, Moloque. Adoração a Saturno é adoração a Moloque, tá? Se você quiser, procura. Tem muito que pesquisar aqui. Eu estou fazendo um resumo rápido para o vídeo não ficar muito grande e ele já está grande, tá? Vamos continuar. Aqui você vê o que? Deus, Saturno, Cronos, simbologia, ocultismo. Vamos lá. Aqui, eu vou ler só um pouquinho, tá? Quem quiser entra, pesquisa, tem esse site aí, você acha fácil, tá? Ó, Deus, Saturno, Cronos, simbologia do ocultismo. Você não deve saber, mas o mundo todo tem venerado Saturno por milhares de anos. O ocultismo nunca parou em seus ritos. Ainda estão presentes nos dias de hoje. Saturno também é chamado de O Senhor dos Anéis. Olha que interessante. Quem viu o filme Senhor dos Anéis tem lá o olho que tudo vê. Olha, em cima de uma torre. Olha, né? O olho que tudo vê, Senhor dos Anéis. Pois é. Por quê? Porque Saturno tem os anéis, né? Senhor dos Anéis. Vamos continuar. É a razão do porquê trocamos anéis em casamentos. Olha, aliança. Ó, minha mão já não tem aliança faz tempo, tá? Muito tempo. Até antes de eu guardar Shabat eu já não usava aliança, tá? E colocamos halos sobre as cabeças dos santos. Por quê? Por causa do deus Saturno, tá? Que é o mesmo da adoração ao sol. No final, tudo termina no inimigo, tá? Que eu não vou falar o nome dele aqui, mas todo mundo conhece como Satanás, tá? Que não é o nome dele verdadeiro. Este artigo expõe atributos do deus Saturno e a perpetuação do seu culto através dos logos da empresa, certo? Troca de anéis representa Saturno. Aí aqui tem vários tópicos. Quem quiser depois vai lá e lê. Tem muita coisa. Você vai ver coisa que você vai parar e vai dizer: caramba, como é que eu nunca vi isso, né? Eu não vou continuar porque é demorado. Bem, o que eu quero mostrar a vocês é isso aqui. Chegar nesse ponto, tá? Você vê aqui, eles botam assim que a Terra é uma bola, sistema solar, Júpiter, Vênus, Saturno, isso e aquilo. Bem, a Bíblia chama os planetas de estrelas errantes. Por quê? Porque as estrelas giram para um lado e os planetas giram para o outro, tá? Você vê que eles são desobedientes às coisas, praticamente. Ou seja, se você for ver pela Bíblia, os planetas representam os anjos caídos, tá? Cada anjo representa. Ou seja, Saturno representa Satanás, tá? Aí você vê aqui, ó. Vamos lá. No latim, tá? A segunda-feira é o dia da deusa Lua, tá? Lude, vê aqui, ó. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui, pagão. Montique, eu não a conheço. Bem, mas é uma reverência à Lua. A segunda-feira é uma reverência à deusa Lua. A terça-feira é uma referência ao deus Marte, que é o deus da guerra, tá? Romano. O deus romano da guerra, tá? Ele não fala aqui, mas tem aqui, ó, Marte, tá vendo? O deus Marte, terça-feira. A quarta-feira refere-se a Mercúrio, tá? Deixa eu ver aqui se aparece o nome pagão dele. Não, não aparece. Bem, eu não sei. Mercúrio, tá? A quarta-feira representa Mercúrio. A quinta representa Júpiter, tá? Tá vendo aqui? Júpiter, Deus Júpiter. Vênus, que é a deusa da fertilidade, tá? É a sexta-feira, tá vendo aqui? Por isso que a sexta-feira tem tanta cachaça, bar e assim vai. E sábado representa o deus Saturno, Sabaton, Sabaton, tá? Ok? Saturno, certo? Que eu tava vendo aqui, deixa eu ver aqui, ele fala até que é o deus da morte. Tem uma parte aqui que ele fala, eu não lembro onde é. Que sábado, se eu não me engano, é em grego, ele fala sobre morte, dia da morte. Vou ver aqui, esqueci de marcar.
Não vou achar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Morre. Tá vendo? Uma variante da origem romana. Significa Deus Saturno, tá? Mas veja aqui, ó. Interessante, né? Bem, vamos continuar. Ocultismo aí, quem quiser ver, eu não recomendo, não vá ver. A minha função aqui nesse vídeo é mostrar o Shabat. O Shabat é a porta. O Messias é o Deus do Shabat. O que eu quero mostrar com isso? O domingo, dia do Deus Sol, tá? Aqui é Mitra, Deus Sol. Solis Dei. Sai, eu não quero ver isso não. Bem, aqui ó. Domingo, o Deus Sol, tá vendo? Dia do Deus Sol, certo? Sábado, dia de Saturno. Sexta, dia de Vênus. Quinta, dia de Júpiter. Quarta, dia de Mercúrio. Terça, dia do Deus Marte, o Deus da guerra, tá? E a Lua, o dia da deusa Lua, que eu não sei agora, tá? Eu tô vendo aqui dia do dia do fogo, dia da água, dia da natureza, tá vendo? Dia do ouro, dia da terra, ó. Saturno é o dia da terra, e o dia do sol, dia da lua, tá vendo aqui? Dia do fogo. Bem, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, é que cada dia da semana eles colocaram um Deus, tá? É isso que eu quero mostrar. Cada dia da semana eles colocaram um Deus. O dia do domingo é o Deus Sol, Saturno é Satanás, Vênus é a deusa da fertilidade. Esses dois aqui eu não sei quais são os deuses, tá? E a Lua também não, mas Marte é o deus da guerra, tá? E o que acontece? De segunda a domingo já tem deuses. E qual o dia do Deus de Israel? Aí é que tá. O dia do Deus de Israel é o Shabat. Você conta a lua nova, quando aparece a lua nova, aquele raiozinho é o primeiro dia do mês. No dia seguinte, você conta um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. O sétimo dia é Shabat. Pode cair em qualquer dia da semana. Não tem isso. Pode cair no domingo, pode cair no sábado, pode cair na terça, na quarta. Por quê? Porque Iá já sabia que o povo ia botar vários deuses no dia. Ou seja, eles disseram: aquele povo que guarda o dia de Satanás, o dia do descanso do povo que segue o Deus Satanás é o sábado. Então todo mundo para no sábado e vai adorar o Deus da Satanás no sábado. Consegue compreender? E todo povo que adora o Deus Sol, ele para no domingo para ir adorar o Deus Sol no domingo. E o que foi que Deus prometeu ao povo? O povo estava no Egito, sem dia de descanso, porque eles trabalhavam todos os dias da semana, sem exceção. E Deus diz: eu vou dar a vocês um dia de descanso. Se vocês obedecerem meus mandamentos, escutar a minha voz, eu darei um dia de descanso a vocês. Qual o dia de descanso? É a vida eterna, é um descanso eterno. Eu vou dar a vocês um dia de descanso. Mas qual é o dia do Criador? É o sábado, o domingo, a sexta, a quinta, a quarta, isso? Não, é o Shabat, o quarto mandamento. Lembra-te do dia do Shabat para te santificar. Trabalharás 6 dias, independente de quando a lua nova aparece. Nele realizarás todos os teus serviços. Contudo, no sétimo dia da semana é Shabat, consagrada a Yahweh, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem teu estrangeiro, qualquer um que esteja dentro das tuas propriedades. Aqui eles botaram cidade. Portanto, nesse dia eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no sétimo dia descanseis. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, não é sábado, e separei para ser um dia santo. E o separei para ser um dia santo. Então veja que o dia de Deus
não é nenhum desses dias. Pode cair em qualquer um desses dias, tá? Mas não é nenhum desses dias. Por quê? Porque aqueles que dizem eu vou santificar Deus a terça-feira, na verdade ele está aguardando o dia do Deus Marte. Ele inconscientemente não consegue ver. Lembre-se, o Messias, o Iá disse, Deus, eu vou enviar o espírito do engano. Esse espírito que está em você e diz, eu vou santificar a terça para adorar o Deus de Israel, não é o espírito do Messias Jesus, é o espírito do anticristo. Porque aquele que tem o espírito do Messias obedece ao pai dele, como ele obedecia. Entendeu? É essa a questão. Ah, eu vou guardar o sábado, vou santificar o sábado para o Deus de Israel. Você está guardando o dia de Saturno, porque está desobedecendo a Deus. Você, quando desobedece a Deus, você guarda qualquer dia para qualquer outro Deus, menos para o Deus de Israel. Porque o Deus de Israel é o Shabat. Quando você vê a lua nova, ali é descanso. No outro dia você conta 6 dias e no sétimo você descansa. Depois você conta 6 dias, no sétimo você descansa. Depois 6 dias, no sétimo descansa. E depois 6 dias, no sétimo descansa. Aí fica esperando a lua nova aparecer e depois, no dia seguinte, conta 6 dias, no sétimo descansa. Esse é o Shabat do Criador que ele te deu para o teu descanso. E aqueles que entendem essa mensagem, ao guardar o Shabat do Criador, que é o quarto mandamento, que é a porta, e o Messias disse que essa porta, eu sou a porta, certo? Das ovelhas. Aquele que entende que o Shabat, o quarto mandamento, é a porta, é o Messias, e ele disse, eu sou o Senhor. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, esqueci. Bem, eu vou mostrar. Eu esqueci de colocar, mas vou colocar agora. Aqui. Lucas 6, versículo 5. Aqui, ó. Rapidinho, já que eu esqueci, vamos fazer ao vivo, né? Lucas 6. Cadê? Lucas 6, versículo 5. Aqui, ó. E disse-lhes: o Filho do Homem é o Senhor também do Shabat. Ou seja, algumas traduções tá. O Filho do Homem é o Senhor do Shabat. Ou seja, o Deus da terça-feira é o Deus Marte. O Deus do sábado é o Deus Saturno. O Deus do domingo é o Deus Sol. A segunda é a deusa Lua. A sexta-feira é Vênus, que é a deusa da fertilidade. Todas as semanas tem um Deus. Mas Yeshua é o Senhor do Shabat. Não é a segunda, não é a terça, não é a quarta, não é a quinta, não é a sexta, não é o sábado e não é o domingo. Yeshua é o Senhor do Shabat. Aqueles que guardam o Shabat estão seguindo ao Messias, Jesus, Yeshua, Yahushua, o Cristo, do jeito que você quiser chamar, tá? Quem não guarda o Shabat verdadeiro de Yahweh Otsevaot não está seguindo Yeshua, porque Yeshua é a porta. 4, tá? O quarto mandamento de Deus é Yeshua. Aqui, ó, obediência. Yeshua é o nosso descanso. Não é o que eles falam? Só que para ter descanso tem que obedecer. Aqueles que não obedecem, o próprio Deus diz que não vai dar descanso. Ou seja, o Messias, sabendo disso, obedeceu. Quem é tu para ser maior do que teu mestre? Tá? Essa é a mensagem que, na verdade, eu me lembrei. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei novamente aqui. Eu coloquei aqui, ó. Fiz ao vivo, mas na verdade era o primeiro texto que eu ia botar. Eu disse, eu não vou começar por esse texto, não. Eu vou começar por... Aqui eu comecei Apocalipse 2, versículo 6. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim. Qual é a obra dele?
todos os mandamentos de Deus, inclusive o Shabat. Eu darei poder sobre as nações. Por quê? Porque ele é a porta, tá? Yeshua. Bem, eu agradeço novamente o vídeo. Não sei se ele ficou grande, não sei se as pessoas vão assistir, tá? Mas eu acredito que vocês tenham entendido, que Yahweh abençoe a todos, né? Que em nome de Yeshua HaMashiach ele coloque a Torá na sua mente e no seu coração. A Torá viva na tua mente e no teu coração. Que ele coloque Yeshua HaMashiach na tua mente e no teu coração. E se tiver na tua mente e no teu coração, tu vai guardar a porta, tá? Porque a porta é estreita. Ou tu entra por ela, ou não tem chance, tá? Para a salvação. Shalom, shalom. Que Yahweh abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.